Eu até brinco, eu tenho 2 clientes. Hoje, por exemplo, as agências já vê a gente diferente. Hoje as agências ou clientes, principalmente as agências, me chamam a gente pra gente ir junto no cliente apresentar o plano de hora fome. Fala, cara, eu preciso de você. Você vai comigo e você vai lá defender a métrica, porque eu não sei defender da maneira que vocês defendem. Então hoje a gente é um parceiro, cara, que estrategicamente vai lá e monta. Então a gente, é o que você falou, é a virada de chave de o cara entender, mas por quê? Porque eu tenho criação, porque eu tenho planejamento, porque eu tenho investimento em métrica, porque eu tenho investimento em tecnologia. Esses pilares são muito importantes. Então, cara, estamos sempre antenados a tudo que está de novo. Temos um relacionamento com todos os veículos do Brasil inteiro, absurdo. Então, essas coisas vão mudando. Então, assim, a gente tem uma... E isso vale... Eu até brinco, eu tenho 2 clientes. Eu tenho o cliente que compra, mas eu tenho o AJ, o veículo, que é um cliente. Sabe por quê? Porque na hora que eu tenho problema na campanha, e a campanha de Hora Fome, ela tem um monte de problema, se fosse fácil a gente não existia, eu vou precisar de você. Então, se eu não tratar você da maneira certa, sabe quantas campanhas eu fecho com você? Você tem lá seu espaço bonitinho, a gente fecha a campanha, a Jota tá tudo certo, o cliente manda API, eu aprovo. Chega um dia antes, o cliente vem e fala, ó, material não chegou, resolve. Pô, mas peraí. O cara lá, ele não vendeu para ninguém esse espaço. Como é que eu vou falar para ele? Porque se é o digital ainda é mais fácil, mas quando é o estático, o cara não vendeu para ninguém, não vai ter tempo para vender. E aí você quer entrar na outra bissemana que ele já vendeu para outro. Isso é o dia inteiro. Esses problemas acontecem assim, mas em muitos casos. Então, se eu não tenho uma relação muito forte com todos os veículos, se a gente não sabe flexibilizar e entender e fazer um parâmetro entre o cliente e o veículo para não prejudicar nenhum dos dois lados e achar uma saída para que você possa veicular a campanha, que você não prejudique o veículo. Então, a gente também defende, às vezes, o veículo para o cliente. Às vezes, você precisa falar para o cliente, falar, meu, peraí. Pô, entende o cara. O cara não vendeu, não. Pô, muitos clientes, principalmente os maiores, falam, cara, não tem o que fazer, se vira. Não, o trabalho que vocês fazem é sensacional. E aí você tem que ter rodar o pratinho e tem que ligar e falar, Jota, gato subiu no telhado, me ajuda aqui, cara. Vou te ajudar lá na frente, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos entender. Então... Gatinho sem vergonha. Sem vergonha. Sobe no telhado. E assim, a Jota é muito... Você fala, não, isso é de vez em quando, não é de vez em quando. Pô, a campanha nacional, as campanhas que você faz. É muito. Nacional, cara. É porque tem muita coisa que vocês falam Brasil com S, Brasil com Z, Brasil. S, exato. Porra toda. Brasil Dá com S crédito, total. Dá o crédito pro Leonardo. Léo. Lazaroto. O Léo Lazaroto fala isso em todo. Mas a real é essa, o Brasil com S é o Brasilzão mesmo. De verdade, E a gente não vê, cara. Você acha que... A gente, vírgula, que você vê, você é, mora aí. Nós somos, assim, 8 mil quilômetros de litoral, né? Pô, aí você tira ali, cara, sem sacanagem, 20 quilômetros do litoral para dentro, a coisa começa a mudar e você começa a enxergar o Brasil de verdade. Não é esse Brasil do litoral. Esquece. Eu não sou especialista nisso. O especialista disso dentro da agência é o Emerson, a Andresa e o time todo. Mas assim, tem uns nomes de cidades que você nem sabe que existe. E a gente tá com campanha, de alguma maneira, cara. A gente tá entrando lá. Acabei de te dar uma cidade aqui, como é que é? Não, tem 5.500. O Brasil, então, inclusive, Aí você pergunta, chega nas 5.500? Nós chegamos nas 5.500. Exato. Como? Da maneira que der. Alguns vai de outdoor, na grande maioria outdoor de papel ainda é o predominante. Mas tem lugar que eu faço carro de som. Ou várias outras opções. Você vai achando. O Otto teve aqui comigo. Pô, Otto, tu tem que voltar aqui, meu velho. Eu sei que tu tá em outro empreendimento aí, mas, cara, vem aqui que tu é um queridão nosso aqui. O Otto falou, pô, tu sabe qual é a do... Pô, lá quando eu faço algumas coisas assim, sabe, eu uso o rádio poste. Rádio poste? No meio da cidade, uma cidade pequena de 8, 10, 15 mil habitantes, tem... uma dúzia de postes com um alto-falante. E o cara...
Aquele cara que fica ali na locução, apresentando as músicas, fazendo os anúncios e tal, indicando os eventos, os acontecimentos da cidade, dando as informações, aquele cara é o mais importante do que o prefeito daquela cidade. Mas é o que funciona em cada cidade, Jota. Você tem que entender o que funciona, qual que é a cultura da cidade. O Out of Home é um pouco disso. É você ir lá, é você viver, você entender, porra, o que funciona é a caixa no poste. É aquilo que vai dar resultado pro cliente, entendeu? Então, assim, isso vai um pouco da gente mesmo, de você ir nos locais e quando você vai, você vive aquilo, né? E quando você vive aquilo, você aprende mais sobre aquilo. Então, isso é de suma importância e isso a gente cobra. Por mais que é difícil você tirar hoje um planejador de dentro da agência, porque ele está sempre atolado, mas a gente força isso. Vai. E a maioria das vezes a gente tenta ir com os clientes. E, cara, choque. A gente se aprende muitas coisas. Por exemplo, no caso de você ir para um interior de Goiás ou de Brasília, Centro-Oeste, e uma operadora grande que a gente atende, que é claro, ele entender que tem uma operadora pequena lá que compra 10 vezes o que ele compra de face naquela região. E que não é nenhuma das grandes que ele está acostumado a mirar. E o próprio cara olhar e falar, caramba, nem eu sabia que esse cara tem tanta força local. E daí você vai entender também o concorrente local. Porque na visita também você entende o que o concorrente está fazendo. E isso também é muito importante para nós. E quando a gente pega um cliente, geralmente a gente abastece ele do que a concorrência está fazendo. Até porque isso, no final, vai gerar PI. A gente já teve caso de virar para um cliente e falar, ó, estamos sabendo que seu concorrente vai entrar pesado. Pô, como é que a gente vai fazer? Vamos fazer uma ação de pegar os principais propriedades naquela região, vamos comprar e você vai diminuir um pouco aquele volume de investimento que o cara está fazendo e o impacto. E aí vai gerar mais PI para a agência, vai gerar mais PI para o cliente vai ter uma verba extra para resolver esse... Então, assim, tudo isso vai de você ter o conhecimento no Out of Home e de você ter a relação com o veículo. Então, para nós é muito importante a gente ter a relação com todo mundo. A gente participa de todas as associações, a gente apoia quase todas as métricas que chegam no mercado de Out of Home, porque assim, a gente vai para cima, vamos estudar, vamos entender quem faz direito, quem não faz, de que maneira que faz, como chegou naqueles números, da onde tirou, quem está falando a verdade, quem não está, como que funciona. Então, assim, tudo isso a gente é muito estudioso disso e a gente faz um investimento muito pesado. E a intenção é essa. Então hoje... E o resultado vem, né, cara? Vem o resultado. Os caras falam, pô, vocês investiram em criação? Claro, cara. E assim, eu não tô querendo concorrer com a agência. Eu não sei fazer a campanha. O que eu sei é pegar a sua linha criativa e transformar ela no Out of Home. Porque por incrível que pareça, o cara compra lá um outdoor, ou um relógio, ou um mobiliário urbano, ou uma telinha do elevador. Usa a mesma arte do... O cara, a maioria das vezes, ele não sabe usar da melhor maneira. Você deve receber uns dados e você fala, cara, como que foi aprovado isso? Então a gente olha para o cliente e fala, cara, eu preciso informar o cliente, meu amigo. A sua visualização nesse painel vai ficar assim. Você está entendendo que não vai dar leitura? Se o cliente fala, cara, é assim que você tem que subir, só que eu avisei. Aí a gente sobe, porque eu não tenho o que fazer. Mas na grande maioria, cada vez mais, o cliente está nos dando a liberdade, porque quando você... criar a peça. Exatamente. Ele te dá o conceito e você cria. Exatamente. Ele me dá a linha criativa dele e a gente faz toda a criação pro Out of Home. E aí a gente entende, só que às vezes... o cara peça a peça. Peça a peça. E aí também, às vezes a gente faz... Porque você pega, às vezes, um painel... Você cria uma pecinha, às vezes você faz... Eu vou dar um exemplo. Depois a gente tem um cliente Scala, que é um cliente do ramo de roupas. E, cara, ele comprava uns outdoors e fazia e tal, e acostumado com outdoor. A gente fez uma brincadeira no outdoor, que foi botar a moldurinha na cor dele e uma seta para as lojas dele e pegou outdoors localizados. Aquela campanha que ele fazia de tempo em tempo, ele falou, caramba, esse outdoor eu quero para mim o ano inteiro. Mas por quê? Porque fez uma criação simples. Usando a criatividade. Usando a criatividade e o objetivo. Você botou na moldura. Na moldura a seta azul, assim, com o loguinho dele. A gente pintou a moldurinha do outdoor, botamos uma seta voltado todos os outdoors para a loja dele. Então, cara, foi uma ideia que saiu do nosso departamento de criação. Simples. Custou nada. Que o cara ficou louco. O cara falou, cara... em vez de eu comprar de tempo em tempo, agora essas peças aqui, as mais próximas das lojas dele, ele comprou
manual. E vou te falar, não tem nada CPM mais... que não tem retorno melhor do que essa peça aí para esse cidadão.